Amados de meu Deus, é uma alegria sempre estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que por meio da sua graça plena Ele vem habitar em nossos corações. Os links estão aí na sua tela de TV e você aparece aí youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé. Tudo junto. Você pode ser, de fato, um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa seja mantido, e você sabe que existe custos para tal, e nós contamos com as suas orações. As lutas são grandes, e divulgue para que ele possa alcançar um público cada vez maior. Hoje nós gostaríamos de falar sobre virtual, geladeira de necrotério. Jesus falou que haveria uma época de frigidez nos relacionamentos, quando o amor se tornaria gelado como um defunto. As pessoas seriam frias. Essa frieza seria fruto da multiplicação da iniquidade ou a transgressão da lei. Haveria uma insensibilidade nas pessoas. O tempo das permissões descontroladas seria uma era de total desconexões de afetos. E por causa dos cadáveres respirando em isolamento pessoais, isto iria ser muito evidente. Cadáveres que respiram, mas são mortos relacionalmente. Parece que chegamos a esse momento, a era virtual. Nada de afetuoso, nada de relacional de fato. Foi o que Jesus disse em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ele não disse de todos, mas de quase todos. Sempre houve iniquidade na terra, mas quanto mais aumenta o número dos seres humanos, mais se multiplica a iniquidade na terra. Cada um de nós é um motor de iniquidade. Hoje nunca vimos tanta gente no planeta. Porém, essa multidão encontra-se isolada em seu mundinho, sem toques de afeto, de amor. Até que se comunicam bem, mas não têm relacionamentos. As pessoas se esbarram por aí nos logradouros públicos, mas não logram se tocarem. Falta afeto entre os seres humanos. Ou quando se tocam, muitas vezes se tocam abusivamente ou interesseiramente, faltando algo de realidade, de amor verdadeiro. Elas se trombam nas ruas da vida e se ferem
e pouquíssimos são as que se encurvam e se abaixam para enfaixar os feridos e abraçar os carentes que estão morrendo de frio relacional. Outro dia eu encontrei com alguém na rua e parei para dar um abraço, para dar um papinho, e gastei uns minutos apenas. Dias depois, encontrei de novo essa pessoa e ele disse: "Você não sabe o bem que você me fez naquele dia que você gastou 5 minutos comigo. Eu estava enfrentando um momento triste e você simplesmente me deu um abraço e deu uma conversa ali. Foi tão terapêutico para mim." Hoje nós vemos que cachorros e gatos estão ganhando das pessoas em termos de afetividade. Os cachorros recebem mais cuidados do que as crianças, do que os velhos. Muitos até dizem: eu amo você, eu amo você. E a pergunta é: o que você quis dizer com isto? O que você quer falar sobre eu amo? O que você está se referindo? Que tipo de amor é esse? Nós devemos não confundir o amor erótico ou o amor dominador que quer possuir alguém com o amor exótico que quer se doar aos outros. Amor erótico vem das entranhas sexuais. O amor exótico vem da essência divinal. O primeiro é carnal, o segundo é espiritual. Presta atenção, exótico é aquilo que vem de fora. O meu amor, mesmo o amor storge, que é uma palavra grega para definir o amor de pai para filho, filho para pais, esse amor, ele é das nossas entranhas, mas ele é muito possessivo. O amor filia também, que é o amor dos amigos, ele é um amor que precisa de uma certa correspondência. Mas eu estou falando desse amor exótico, que vem de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E que isto é curador nos relacionamentos. Jill Briscoe, ele diz que o mundo está repleto das ruínas que o Eros prometeu, mas não foi capaz de fornecer. E os escombros aqui são profundos. Casamentos que são estragados, relacionamentos que são feridos, porque é produzido por este amor erótico e não pelo amor exótico. Há algo muito mais sério neste mundo de glacialização do amor que poucos de nós têm percebido com atenção. É o amor virtual. Isso mesmo. Um transe das transações transitórias das informações informáticas, sem saliva, sem cheiro, vegetando nas vias das redes sociais. É algo que não tem bafo, que não tem hálito, que não tem sensibilidade. A contaminação hoje não é tanto dos
perzigotos do cuspe, mas dos vírus dos hackers que roubam nosso insulamento com suas estratégias de enganar tonto. Nós hoje vivemos em uma ilha sem relacionamentos primários. Somos seres inatacáveis e descartáveis. Não somos amigos. Dizemos que alguns são nossos amigos no Facebook, mas quando se chama para reunir, não tem esses amigos, eles só são virtuais. Eu vi uma história de um jovem que tinha mais de 500 amigos no Facebook, e aí resolveram fazer um teste de quantos realmente eram amigos dele. E a situação foi triste. Quantos o conhecem pessoalmente? Mais da metade sumiu. Quantos já estiveram com ele em alguma realidade familiar? Só 5 choraram com ele. Então, que amigos são estes? São amigos virtuais, eles não existem. E pouco sabemos desses nossos amigos que os hackers podem explodir e de repente somem. É muito triste ver uma vida virtual sem essa conexão face a face, sem olhar no olho, sem tocar nas pessoas. Nós somos enganados com os seus planos sutis de burlar, sem a menor realidade de interação pessoal. Vivemos a era glacial das relações. Nós vivemos agora uma ditadura, a ditadura da informação, mas com a ausência completa de comunicação pessoal, de relacionamento. Sabe-se muito, mas pouco se conhece. Temos muitas informações de vídeos e quase nenhuma visão das pessoas que dizemos amar. Pouca coisa se conhece. Temos muitos kkkkkk e quase nenhum som ecoando deles, estalando nos ouvidos dos nossos queridos amigos como gargalhadas contagiantes. Eu não quero viver de kkkk, eu quero viver de gargalhadas e sorrisos reais, onde eu posso sentar com os meus amigos e conversar e comer juntos, sermos companheiros de verdade. Mostramos lugares lindos, mas sem o calor do sol, sem o calor da pele, onde você é apenas um observador. Não tem poeira, não tem vida. Eu já fiz viagens para países por internet, mas é tão pobre isso, enche minha cabeça de informação. Enquanto às vezes a gente ir num restaurante, comer um picolé, tomar um picolé junto ali, conversar um pouco, fazer um happy hour, ou estar com uns amigos numa casa assando uma carninha. A frieza do amor é consequência de uma presença virtual. Eu acho que é aqui que o Senhor Jesus previu isto. Por se multiplicar a iniquidade, o amor iria se esfriar, e esse sistema veio facilitar isto. As pessoas não se abraçam com mais frequência, não papeiam na sala de jantar, não cultuam nas igrejas em comunidade.
Há um tempo atrás eu li uma reportagem, Os Males do Micro-ondas. Eu fui ler para ver quais eram os males do micro-ondas, e era uma socióloga inglesa que estava dizendo não eram os males das ondas que iriam fazer mal a gente, era esta vida em que cada um esquenta a comida na hora que quer e não tem a sala de jantar ou a sala de comer, o lugar de você ficar juntos, porque aquilo é que era a terapia da família. A família estava junta, comia junto. Hoje cada um fica no seu horário. Abraçam pela internet, conversam pelo 4G, frequentam a igreja pelo Wi-Fi e não querem abrir mão disto tudo para aquecer o relacionamento de corpo e alma. É tudo virtual. Eu acredito que em muitos casos podemos ouvir as pregações pela internet, principalmente para os idosos e doentes, aqueles que não podem ir, mas nós precisamos nos reunir. Precisamos da igreja para a comunhão dos fiéis, precisamos da família. Hoje muitos filhos trancam-se nos quartos com seus computadores e não têm relacionamento. Precisamos de abraços reais e de relacionamento espiritual no convívio das pessoas, no convívio dos santos, da igreja. Eu preciso disto. Eu vou à igreja porque é um prazer, porque é uma alegria, porque eu tenho a comunhão com os irmãos, porque eu tenho a comunhão com o Senhor. A comunhão com o Senhor eu posso ter em qualquer lugar, mas com os irmãos nós só podemos tê-las se pudermos andar juntos. Mesmo que seja pouquinho, é importante. A realidade virtual tem produzido uma geladeira de necrotério, conservando corpos sem a putrefação, mas frios e mortos espiritualmente. Estão lá, mas não tem vida, não tem realidade espiritual. Eu li que até sexo se faz agora pela tela. Assim, a qualquer hora nós vamos comer, vamos tomar café, vamos comer pela tela. Eu não sei como é que vai ser isso. Virtualmente? Vamos viver de virtualidade sem conexão física? Isto destrói qualquer identidade pessoal. Mas fiquem atentos. Amor não se cultiva sem calor, sem o calor da pele, e não se vive adequadamente sem presença física, ainda que o tempo seja pequeno, seja pouco, ainda que a gente tenha que ficar alguns minutos, mas você tem que ficar com seu filho, com seu esposo, com sua esposa, com seus amigos. Pode ser pouco, mas tem que ter relacionamento. A internet e muitos aplicativos têm coisas muito boas, mas não podemos esquecer em aplicar nos nossos relacionamentos reais. Nós precisamos ter um aplicativo de relacionamento físico e termos essa conexão. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 25, diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Isto é um escritor falando no primeiro século da era cristã, dizendo que alguns já tinham esse costume de se ausentar da congregação. Mas ele levanta uma questão aqui. Antes façam admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Parece que quanto mais a proximidade do retorno de Jesus, mais isto iria se sobressair. Devemos
transmitir os cultos aos que não podem frequentar as igrejas, mas não podemos incentivar aos que podem de permanecer isolados ou acomodados nos seus lugares de conforto. Falando nisto, eu queria dizer que Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estou. A igreja pressupõe reunião com Jesus. 2 ou 3. Temos visto pelo Brasil lá fora um grupo de pequenas igrejas surgindo nos lares. Irmãos que se reúnem nas casas para ouvir a mensagem que nós pregamos, mas eles também se reúnem para ter relacionamentos. Nós temos vários locais aqui no Brasil onde famílias estão se reunindo para a pregação e também para a comunhão, para participar de uma vida comunitária. Depois da congregação, de congraçarem e de ouvirem, eles cuidam uns dos outros, eles se relacionam, têm interesse uns pelos outros. Uma casa, uma família pode ser uma igreja. Nós lemos, por exemplo, em Romanos capítulo 6, versículo 5, o apóstolo Paulo falando de Priscila e Áquila, companheiros deles em vários locais na pregação do Evangelho, ele diz: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Aí ele diz: saudai também ao querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Está falando da igreja que se reúne na casa deles. A igreja pode ser grande ou pequena. Ele falando de Filemon, ele diz: e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. A igreja na casa dos irmãos. Isto é saudável, isto é necessário. Falando, a igreja não é uma mera organização, mas um organismo vivo, que pode ser de 2 ou 3, ou de centenas ou milhares, mas tem que ter vida, relacionamento. Precisamos da vida de Cristo, no poder do Espírito Santo, estimulando essas pessoas regeneradas pela graça do Evangelho. A igreja não é uma mera organização, mas este organismo. Não existe igreja virtual. Existe igreja que se reúne na virtude do Espírito Santo e que pode usar alguns meios virtuais. Mas nós precisamos nos relacionar vivamente. Contudo, é preciso ter cuidado de não virtualizar tanto a igreja que perde-se totalmente a comunhão dos santos, tendo só membros virtuais sem virtudes espirituais. Que Deus nos conceda a vida de Cristo pela nossa morte e ressurreição com Ele, e que possamos nos reunir e não sermos simplesmente geladeiras de necrotérios, mas uma lareira incandescente com o fogo do Espírito. De coração para coração. Até o nosso próximo programa.